Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Voz Espiritualista e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante e que talvez pudesse ser classificado como especulação da especulação, mas ainda assim eu acho que seja interessante refletirmos para que vocês entendam por que eu não acredito em abduções nem em alienígenas invasores de mundos. Antes de nós começarmos, porém, dois recadinhos. O primeiro é que eu tenho um grupo de WhatsApp exclusivo para receber as reflexões aqui do canal. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição do vídeo. Aliás, esse grupo é também onde eu organizo as reuniões que eu tenho feito junto com a minha família em nosso grupo caseiro Divina Luz. Portanto, se você for de Uberaba, Minas Gerais, e estiver procurando um local seguro para você tomar passe, para ter uma consulta espiritual absolutamente gratuito, penso que seja uma boa oportunidade. Então, link aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos lá. Todos nós que estamos na espiritualidade, nós observamos o mundo a partir de um ponto de vista. E existem vários pontos de vista. Talvez você que esteja me assistindo agora tenha como ponto de partida o budismo. Talvez você tenha como ponto de partida o catolicismo, o esoterismo, o ocultismo, o candomblé e por aí vai. O meu ponto de partida é a doutrina espírita. E é com base nos ensinamentos dessa doutrina que formam o alicerce da minha crença, da minha maneira de ver a espiritualidade, que eu vou produzir a reflexão de hoje, ok? Muito bem, eu vou me basear em dois textos de Kardec. O primeiro está em O Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a escala espírita. O segundo está em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a pluralidade dos mundos habitados. No meu entender, esses dois textos de Kardec inviabilizam a ideia de que existem civilizações avançadas tecnologicamente, porém não moralmente, que é o argumento, inclusive, de muitos espíritas que fazem honestamente, uma aproximação muito estranha entre espiritismo e ufologia e, de alguma forma, embasam as suas crenças admitindo que é possível sim você ter civilizações altamente desenvolvidas do ponto de vista tecnológico, mas não moral. Será mesmo? Vamos lá. Claro que, como todas as reflexões, eu estou trazendo tudo aqui de cabeça, mas depois você pode consultar essas fontes que eu mencionei. Muito bem, lá na escala espírita, Kardec vai dizer que basicamente existem três ordens de espíritos: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Dentre essas duas primeiras ordens, existem várias classes, subdivisões, feitas com a finalidade de tornar o ensino mais didático. E a última ordem, a dos espíritos puros, tem uma classe única, portanto, sem divisão. Mas a gente não vai entrar aqui nas ordens, vamos ficar nas classes: imperfeitos, bons e puros. Ok. Toda a doutrina espírita ela está alicerçada numa ideia de progresso contínuo, de um desenvolvimento de longo prazo do espírito que percorre a sua jornada evolutiva a fim de adquirir inteligência e senso moral. É por isso que nós estamos, por exemplo, encarnados neste mundo. Muitas pessoas até perguntam com frequência como é que eu faço para descobrir a minha missão na Terra, como se fosse alguma coisa muito especial que ela tivesse que fazer. E na grande maioria das vezes não há nada especial. Tudo que nós temos que fazer é nos melhorarmos em inteligência e em moral. E se nós olharmos o nosso contexto, onde é que Deus nos colocou, a família que nós temos, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai entender com muita clareza, né, qual é a nossa real oficina, que não é o centro espírita, não é o terreiro, não é a igreja, é a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão próximas, né? O terreiro, a igreja, o centro espírita são consequências, pelo menos teoricamente,
de uma oficina familiar bem produzida, né? Enfim, mas retornando ao ponto. Então a gente tem um processo evolutivo que vai da imperfeição para a perfeição, ok? Muito bem. A característica fundamental dos espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre o espírito. É onde vivem as paixões, o egoísmo, a nossa animalidade, como os espíritos falam, né? Basta a gente olhar para aquilo que acontece na Terra, que em grande parte a gente vai perceber como tem espíritos imperfeitos vivendo aqui. Os bons espíritos já são caracterizados por um predomínio do bem sobre a matéria, da bondade sobre a materialidade. Eles já estão, portanto, num degrau evolutivo maior. E os espíritos puros é tudo aquilo que a gente imagina em um grau super avançado, né? Então eles já não têm influência nenhuma da matéria. É uma predominância absoluta do desenvolvimento moral e intelectual sobre as paixões. Então é um nível difícil até de conceber, porque nós temos pouquíssimos casos na história da humanidade, né, de espíritos que possivelmente atingiram esse patamar evolutivo, ok? E o que a gente percebe quando nós estamos falando dos espíritos imperfeitos para os bons espíritos? O processo é como uma escadinha evolutiva. Então você vai lá dos espíritos mais atrasados, com uma predominância da matéria, dos instintos, de uma maldade. E à medida que ele vai reencarnando e se depurando e, por consequência, se aproximando da ordem dos bons espíritos, mais propenso ao bem ele se torna, menos animalesco ele é. Então esse é o processo evolutivo. Pausa. Agora vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala dos mundos habitados. Os Espíritos vão dizer que basicamente existem 5 tipos de mundos. Mundos primitivos, de provas e expiação, regeneração, mundos felizes e mundos divinos, ok? A Terra já foi um mundo primitivo desde o momento da sua criação até mais ou menos o nascimento das primeiras civilizações. Característica de um mundo primitivo é a natureza selvagem e os seres inteligentes que ali vivem numa luta constante por sobrevivência. Cada um desses mundos é interligado por fases de transição, então a gente não sai de um e começa no outro assim num piscar de olhos. Pois bem, quando surgem as primeiras civilizações, nós estamos entrando então numa nova faixa de progresso que os espíritos chamam de provas e expiações, que vai desde o surgimento da escrita até os dias atuais. Então olha quanto desenvolvimento aconteceu, por exemplo, nos últimos 6.000 anos da história humana. Então a gente começou a domesticar animais, a domesticar plantas, a construir estruturas sociais complexas, até o desenvolvimento de armas nucleares, internet, tudo isso está dentro do escopo que nós chamamos mundos de provas e expiação, cuja Terra é um bom exemplo disso. Porém, desde a época, aliás, desde antes de Kardec, os espíritos dizem que nós estamos num processo de transição, a chamada transição planetária. Então nós estamos saindo de provas e expiações e indo para a regeneração. Característica do mundo de regeneração é de fazer uma ponte entre os mundos de provas e expiação e os mundos felizes, né? Então é um mundo intermediário, onde há predominância do bem. Os espíritos que ali vivem não são perfeitos e podem falhar, e inclusive podem ser degradados, digamos assim, para mundos de provas e expiação, se não forem firmes o suficiente no bem. Porém, como se trata de um coletivo de espíritos propenso ao bem, com maior senso de desenvolvimento moral, é como se, figurativamente, nós vivêssemos numa terra sem todos os males que aqui existem. Nem as doenças, nem os males sociais, nem a ambição, nem o orgulho, nem todas essas coisas que nos faz sofrer. Isto é um mundo regenerado. Então os espíritos dizem que nós estamos em transição de provas e expiações para a regeneração. Quanto tempo vai durar essa transição?
isso é um mistério. Kardec achava, inclusive, que ia ser bem rápido. Existem alguns espíritas na atualidade que acreditam que antes do fim deste século nós já seremos um mundo regenerado. Eu, honestamente, duvido muito. A observar tudo o que está acontecendo no mundo, apesar do inegável desenvolvimento social e econômico que aconteceu nos últimos 150 anos, eu acho que a gente ainda está muito longe desse patamar. Então, se eu tivesse que especular, eu colocaria essa regeneração em algo a se realizar em alguns séculos, tá? Enfim, seja como for, o espírito sai de provas e expiações para a regeneração e da regeneração para um mundo feliz. Agora vamos amarrar tudo isso que eu disse até aqui. Se lá na escala espírita nós começamos de forma imperfeita e vamos caminhando rumo à perfeição e cada degrau evolutivo significa uma ascensão espiritual, e se considerarmos que nós começamos no mundo primitivo e devemos chegar ao mundo celeste ou divino no mesmo processo evolutivo, a pergunta que eu me faço é: onde é que encaixa uma civilização que desenvolveu tecnologia suficiente para viajar entre as estrelas, que é algo que nós estamos talvez milhares de anos de conseguir fazer, e que ainda assim conservaria um atraso mental? Dentro do escopo da doutrina espírita simplesmente não encaixa, é uma hipótese que não faz sentido. Léo, mas você não acredita que tem vários povos por aí que são maus? Claro que eu acredito. Eu não falei agora há pouco que existem 5 tipos de mundos? Então, todo lugar do cosmos tem espíritos mais adiantados que a gente, encarnados, e espíritos mais atrasados. Só que se a gente olhar a própria Terra como um exemplo, o que os espíritos falam a este respeito? Que nós estamos isolados no nosso universo, na nossa galáxia, justamente em razão da nossa inferioridade. Porque se nós tivéssemos em qualquer planeta vizinho algum povo mais atrasado que a gente, seria questão de tempo até a gente desenvolver naves ou armas que pudessem colocar esse povo em perigo. Então Deus nos colocou num mundo isolado do restante enquanto não nos depurarmos por completo. Enquanto a animalidade, a belicosidade não desaparecer do espírito humano, nós não vamos entrar em contato, pelo menos eu creio, de forma mais direta com seres de outros mundos, com outras civilizações. Então, na minha cabeça, não faz sentido pensar que um povo desenvolveu durante dezenas de milhares de anos, que é o que eu acredito que seja o tempo necessário para você desenvolver tecnologia que te permita viajar entre as estrelas e ainda assim você se conserve moralmente inferior e com planos de escravização, de domínio de outros povos, etc. Então, eu fico imaginando, né? A estrela mais próxima de nós é a Próxima Centauri, se não me falha a memória. Ela está a mais de 4 anos-luz da Terra. Isto é, se a gente tivesse uma máquina que voasse à velocidade da luz, levaria 4 anos para chegar até a estrela mais próxima. Imagina o primor técnico para uma civilização que atravessa a nossa galáxia, que levaria dezenas de milhares de anos-luz para você conseguir fazer essa travessia. Não é uma coisa que você faz num piscar de olhos. Então, se existe uma civilização com esse grau de tecnologia, ela tem que ter passado por todas as fases anteriores e sem se destruir, o que é um desafio, por exemplo, muito grande para a gente. O tempo inteiro que a gente abre jornal, a gente olha na internet, a gente vê a matéria, né, de guerra, ameaça de guerra, de bomba, de clima, não sei o quê. Dá para a gente fazer uma lista, né, de 10 tipos de apocalipses diferentes que nós corremos risco em razão da nossa maneira de viver, nos relacionar uns com os outros. Então, na minha perspectiva, essa belicosidade que a gente verifica na Terra é característica dos mundos inferiores. E tem um monte de povo por aí no universo semelhante a gente, só que eles estão isolados, eles estão tentando sobreviver. E eles só vão conseguir desenvolver uma tecnologia super avançada para viajar pelo espaço quando eles conseguirem superar a barreira da animalidade, das imperfeições e naturalmente evoluir enquanto espíritos, ascenderem a mundos mais evoluídos.
Então eu fico pensando qual a lógica de um ser que desenvolveu uma tecnologia, sei lá, para atravessar a nossa galáxia num espaço de tempo razoável para uma vida biológica, e o cara vai vir aqui para pegar uma vaca. Tipo, se ele tem tecnologia para isso, ele não precisa pôr a mão na vaca. A tecnologia que eles teriam seria suficiente para entender como é que uma vaca funciona. Porque esse é um argumento, né? Esses seres vêm aqui na Terra para pegar bicho da mesma forma que a gente faz com os macacos, por exemplo, experimentos científicos. Gente, mas sabe assim, o espaço é tão grande, você precisa de tanta tecnologia para você viajar de uma estrela para outra, que quem domina isso não precisa pôr a mão numa vaca para fazer qualquer tipo de estudo, né? E um outro argumento também que as pessoas usam é o seguinte: aqui na Terra mesmo, a gente tem pessoas que são muito inteligentes, mas moralmente atrasadas. Só que olha só, essa discrepância entre inteligência e moral, ela é real. Só que a escala de tempo e de observação é que está errada. Repito, para você ter um povo que desenvolva tecnologia que permita viajar entre as estrelas, você precisa de dezenas de milhares de anos de progresso científico contínuo para desenvolver essa tecnologia. A diferença de mentalidade, de espiritualidade aqui na Terra, ela é pequena, talvez no espaço de séculos. Então o indivíduo ele passou alguns séculos aprimorando a sua inteligência e pode ter alguns séculos com a sua moral um pouco atrasada, mas ele não tem dezenas de milhares de anos de distância entre o seu senso intelectual e o senso moral, entendem? Então para mim é uma comparação que não faz sentido. E aí, enfim, talvez vocês se perguntem, pô, como é que você explica esses casos de abdução, né? Assim, eu cresci ouvindo sobre isso, eu cresci lendo, eu conheço Betty Barney Hill, eu conheço o caso do Travis Walton, eu assisti tudo isso aí, eu acompanhei, eu li, e até confesso que me apavorei muito na infância com essas ideias. Mas, como eu disse, para mim, um alienígena perverso seria como a gente, insulado no mundo inferior, lutando para tentar sobreviver, lutando para não se destruir. Se conseguiu superar esse grande filtro cósmico e conseguiu construir uma civilização com tecnologia, recursos suficientes para ser investido em ciência ao longo de dezenas de milhares de anos, até desenvolver tecnologia para viajar por esse espaço gigantesco, não tem como fazer isso sem ter superado todos os sentimentos inferiores, porque do contrário se destruiria no processo, entende? Seria Krypton, não dá certo. Enfim, então, para mim, a explicação para esses casos de abdução, elas são explicações terrenas, né? A níveis psicológicos, paranoia, delírios e qualquer coisa assim. Eu, de fato, não acredito que seres tão avançados viriam aqui para sequestrar pessoas ou para sequestrar animais. E aí talvez você esteja falando, pô, mas nos últimos tempos aí o Pentágono divulgou vídeo, né, de objetos estranhos voando, fazendo pirueta pelo espaço, e a gente não tem tecnologia para isso, né? E eu concordo, a gente não tem mesmo. Mas veja que mesmo com esse tanto de filmagem, não tem nenhuma evidência que mostra que essas forças são hostis, né? Porque se elas quisessem de alguma forma atacar, destruir a humanidade, teria feito isso há muito tempo. Por isso, a minha hipótese é que esses objetos que são filmados, eles não são de outros mundos, no sentido de outras raças alienígenas, eles são objetos espirituais. Quando eu falo isso, às vezes, as pessoas estranham, né? E falam, pô, mas que hipótese estranha é essa? Mas veja, desde o lançamento do livro Nosso Lar, do André Luiz, através de Chico Xavier, 1944, olha quanto tempo tem. A gente sabe que o mundo espiritual ele é complexo e que eles possuem tecnologias que nós não possuímos. Então, por exemplo, no livro Nosso Lar, o André Luiz fala do aeróbus, uma espécie de ônibus responsável pelo transporte coletivo na colônia, que ele flutua. A gente não tem isso aqui na Terra. O mais próximo que tem é o trem-bala, digamos assim, mas está longe de parecer com aeróbus. Num outro livro, Os Mensageiros, André Luiz já fala de um veículo espacial, digamos assim, né, espiritual, que ele transita dentro do umbral, coisa que o aeróbus não conseguia fazer. Se você ler esse livro, você vai ver.
E lá no livro Entre a Terra e o Céu, por exemplo, ele descreve um aparelho que parecia um avião, que ele conseguia sair das colônias espirituais e vir para a Terra. Essas informações não são novidade. Isso está na literatura espírita desde os anos 60, né? Que muita gente não estuda e aí acha que qualquer ponto de luz no céu só pode ser alienígena, né? Porque, veja, todos esses relatórios e esses vídeos, inegavelmente, eles mostram coisas no céu. Agora, deduzir que essas coisas são alienígenas, isso ocorre por nossa interpretação. Então, assim, repito, eu acredito que exista vida alienígena, acredito que tem muitos povos mais avançados, menos avançados, acho que o universo é cheio de vida, mas se nós tivemos contato com alguma civilização, esse contato ainda é muito oculto, de tal forma que grande parte das coisas que são filmadas e vistas por aí, inexplicáveis até certo sentido, na minha opinião, são veículos espirituais transitando entre a Terra, entre as colônias, entre os planos umbralinos, eventualmente perceptíveis de forma voluntária ou involuntária por nós ou por nossos equipamentos. É isso que eu penso. Fica a reflexão. Se você quiser entrar no nosso grupo, link aqui na descrição. Se você gostou, curta, compartilha, mostra para outras pessoas e até a próxima.